Cria de si um retrato do que se passa neste momento com estes constrangimentos e estes encerramentos e se é possível fazer alguma coisa ainda este verão? Bom, nós vemos obviamente com enorme preocupação face às situações que têm vindo a público atualmente e que se vive nos serviços de urgência de obstetrícia em Portugal. Obviamente que não queremos entrar nesta onda de alarmismo social que não resolve nenhum problema e estamos naturalmente disponíveis para fazer parte da solução e, nesse sentido, ainda hoje enviei uma carta à Sra. Ministra da Saúde e também ao Diretor Executivo do SNS, no sentido de reiterarmos já uma proposta que tínhamos feito e que entendíamos ser importante incluir no plano de emergência para a saúde. E, portanto, a Ordem acha que este é o momento em que o Ministério da Saúde tem que agir. Não podemos, de facto, deixar o Serviço Nacional de Saúde reféns, enfim, de alguns humores individuais ou de grupos de pressão. Mas qual é a proposta que está nessa carta enviada ao Ministério? É exatamente nós reforçarmos aquilo que é o papel dos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, que já hoje assumem e asseguram mais de 50% dos partos de baixo risco e, portanto, nós reiteramos à Sra. Ministra que este atendimento das grávidas de baixo risco deve ser assegurado integralmente pelos enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde materna e obstétrica e esta medida, no fundo, vai permitir libertar médicos obstetras para que eles possam também desempenhar outras funções, nomeadamente o acompanhamento das situações patológicas e de risco, porque a gravidez não é uma doença, uma gravidez de baixo risco não exige uma intervenção assim tão especializada. E, portanto, a proposta... Deixe-me voltar aí atrás, até para fazermos alguma pedagogia, porque nestes últimos dias tenho ouvido variadíssimos médicos da especialidade dizerem precisamente isso, para além dos enfermeiros que repetem essa mensagem há muito tempo, que é os enfermeiros especialistas asseguram a primeira e a segunda linha. Os médicos virão numa terceira. Eu estou aqui a fazer este retrato, pode não ser exato, mas as pessoas que me desculpem. O que é que se passa hoje em dia para os enfermeiros não terem mais intervenção, visto que isso é assumido por todos como sendo útil e prático? Hoje, o próprio modelo assistencial das maternidades determina um determinado número de rácios de médicos obstetras. Estamos a falar em termos de modelo assistencial e, obviamente, que esta proposta vem, no fundo, dizer que é necessário reformarmos esse modelo assistencial. Não podemos manter exatamente o mesmo conceito em termos de maternidades e, portanto, conforme eu disse, já hoje os enfermeiros especialistas que têm competência técnica e científica para o acompanhamento e para o parto da gravidez de baixo risco já o asseguram mais de 50% destes partos em Portugal e, portanto, é preciso que haja determinação, vontade política para implementar, no fundo... Acha que há uma resistência? Há provavelmente alguma resistência, mas por quem? Verdade... Quem é que resiste a uma percentagem maior de enfermeiros a darem resposta? Eu não gostava de entrar muito por aí, nos grupos de pressão, mas, na verdade, Portugal deve alinhar-se com aquelas que são já as recomendações internacionais. Muitos países já criaram estes chamados centros de parto normal ou assistência da gravidez de baixo risco junto dos serviços de obstetrícia, ao invés de estarmos a fechar serviços de obstetrícia e maternidade, está-nos a rentabilizar os profissionais, nomeadamente os enfermeiros especialistas, que têm a competência necessária e, no fundo, garantem uma assistência adequada a estas grávidas de baixo risco e que, no fundo, também permite que estas mulheres possam ser assistidas nas unidades de saúde da sua própria área de residência e não terem, conforme temos visto, fazer 200 quilómetros para poder ter o seu filho. E considera, voltando à minha pergunta, porque outras se meteram aqui no meio da nossa conversa, considera que é possível fazer alguma coisa já este verão?
Eu acredito que, neste momento, o Ministério da Saúde, e nós estamos disponíveis para isso, deve sentar a ordem dos enfermeiros, a ordem dos médicos, no sentido de se pensar nesta forma e na implementação rápida destas medidas que são importantíssimas para o país e para as pessoas. E considera que o plano de urgência, só para terminarmos, o plano de urgência que foi apresentado pela Ministra não chegará para resolver esta questão? Não é questão das urgências todas, esta questão do atendimento às grávidas, o acompanhamento das grávidas? Eu acredito que o plano de emergência e de transformação na saúde, aliás, eu relembro que há um eixo dedicado aos bebés e às mães em segurança e que existem duas medidas que dão exatamente este reforço das competências e autonomia aos enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde materna e obstétrica. Aquilo que é importante neste momento é, de facto, o Ministério da Saúde operacionalizar estas duas medidas no sentido de assegurar esta assistência integral por parte dos enfermeiros especialistas. Luís Filipe Parreira, obrigada pela sua presença neste jornal. Muito obrigado.